Somos chamadas e chamados desde o batismo. É aqui que nós nos conectamos para sempre com Deus. Passamos a fazer parte da sua igreja. Aqui recebemos o sinal do amor de Deus. Uma graça, um dom que nos acompanhará para sempre ao longo da vida. E eu? E você? Que dons temos colocado à disposição de Deus para servi-lo através da nossa fé? Como temos respondido a esse chamado de Deus? Sim, eu sei. Estamos vivendo um tempo de portas fechadas. Esse distanciamento agora se faz necessário. Podemos estar afastados uns dos outros, umas das outras, mas Deus, com seu amor e misericórdia, nos mantém fortes, unidos e unidas. Pode parecer, mas nós não nos afastamos de Deus. Apenas descobrimos um jeito novo de fazer igreja, um jeito novo de orar, cantar, louvar, ofertar. Mas em breve mesmo, nossas portas se abrirão e lá, nas nossas comunidades, continuaremos a caminhar juntos e juntas, servindo ao Senhor com alegria. É isso. Se caminhamos pela luz de Deus desde o nosso batismo, não importa que essa caminhada tenha 55, 60 ou 70 anos, importa que na sua comunidade, nas comunidades espalhadas pelo Brasil inteiro, os seus dons, o seu tempo, podem fazer a diferença. Venha, participe. Caminhamos pela luz de Deus.
Agora eu acredito que tem áudio. João Paulo, você está me vendo? Está me ouvindo? Faz um sinal com ok. Ok. Alguém lá no chat pode dizer se agora está ouvindo? Agora sim. Resolvi o problema aqui. Então cantemos junto comigo. Aqui chegando o Senhor, que poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar. E tua paz vem nos dar. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar. E tua paz vem nos dar. Assim eu convido para que se apresente o nosso convidado da noite. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é o pastor João Paulo Auler, muito conhecido na Paróquia da Serra. Atualmente eu trabalho no Albergue Martim Lutero como superintendente e estou muito feliz em poder participar dessa celebração, desse momento tão importante para a vida de todos vocês, para a vida de todos nós, e que a noite possa ser iluminada e que possamos voltar para casa também impulsionados e inspirados pela vocação diaconal. Bem-vindo. Bem-vindo, João Paulo. Que bom que aceitou este convite. Nós agradecemos de antemão. Vamos cantar mais uma canção e logo em seguida já vamos então ouvir a reflexão que João Paulo preparou para nós. Bom é estarmos unidos em comunhão e amor, nesta fraterna família dos filhos do Senhor. Lá, 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 lá. Bom é estarmos unidos em comunhão e amor, nesta fraterna família dos filhos do Senhor. Lá, 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 lá. Passo assim a palavra para ti, é contigo, e mais uma vez bem-vindo para este momento nosso tão importante aqui. Passo a palavra para ti. Que Deus assim nos abençoe nesta noite. Obrigado. Fui convidado para fazer uma reflexão um pouco sobre diaconia
e espiritualidade. Lembrei-me de uma frase, de uma postagem que eu li há poucos dias atrás, que dizia mais ou menos o seguinte: igreja sem diaconia não tem futuro. Igreja sem diaconia não tem futuro. Isso lembra também uma afirmação luterana muito forte para nós, que dizia: todos nós somos sacerdotes. Igrejas, todo mundo é sacerdote, né? Todo mundo faz parte do sacerdócio geral. A gente poderia também dizer: nós fazemos também parte da diaconia geral de todos os crentes. Todos nós somos também sacerdotes e diáconos. Vamos tentar entender isso um pouquinho. Uma das definições de diaconia muito forte, e que tem mais ou menos o consenso de todo mundo, é de que diaconia é serviço, é trabalho que se faz. E aí vem logo a pergunta: mas é qualquer trabalho? É qualquer serviço? A gente poderia dizer sim e não. Pode ser, sim, qualquer trabalho. Agora, mas nem todo trabalho é um trabalho diaconal. E para entender isso um pouquinho melhor, eu gostaria de me valer de alguns versículos bíblicos onde fica bem claro onde o trabalho, um serviço é diaconal. Costuma-se dizer também na vida que quando a gente não sabe como fazer uma atividade, se deve fazer isso ou aquilo, se isso é o correto ou se não é o correto, me ensinaram a dizer, quando você está em dúvida, olha para o que Deus fez em Jesus Cristo, aí você vai saber. Se Jesus Cristo estivesse no céu, no meu lugar, o que ele faria diante dessa situação? Logo, para a gente saber o que é um trabalho, um serviço diaconal, nada melhor do que olhar para Jesus e tentar ver como ele fez, como ele se sentiu sendo revelação de Deus. Eu me reporto primeiramente a Mateus 20, 28, onde Jesus diz que ele veio para servir e não ser servido. Eu vim para servir, esse é o meu propósito, e não ser servido por vocês. O serviço que é diaconal, ele se sustenta em cima dessa premissa: servir, cuidar, ser útil para o mundo, para os outros. Espírito diaconal é ter esse espírito em tudo que se faz. Ser útil, servir, cuidar de pessoas e do mundo. Em outro versículo bíblico, em Lucas 4, 18 e seguinte, Jesus também foi perguntado sobre o que ele veio fazer nesse mundo. E ele responde: o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Espiritualidade diaconal é entender essa proposta, é se sentir chamado também pelo batismo para fazer parte dessa missão, ser enviado ao mundo com essa missão. Em outro versículo, em Mateus 11, 2 e 5, João, discípulo de Jesus, ele ficou em dúvida se Jesus era Jesus. Ele ficou em dúvida se, de fato, Jesus era o Messias esperado e enviado por Deus. Então, ele pede para 2 discípulos seus irem até Jesus e pedir para ele se realmente era ele ou não. Jesus não responde com diploma,
Jesus não responde teoricamente. Ele diz simplesmente para os discípulos de João o seguinte: vocês podem voltar agora para João e dizer o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Jesus mostra o que é com a sua diaconia, com suas atitudes. Em outro texto bíblico, em Mateus 25, também temos um texto bem diaconal, onde Jesus diz que a atitude diaconal é fazer alguma coisa para os outros, é ter uma atitude para com aqueles que precisam e necessitam. E todos vocês sabem, alguns até sabem de cor o versículo que diz, onde Jesus responde: e tudo que fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ali Jesus deixa bem claro que o caminho que leva a ele passa pela ação diaconal que é feita para os outros, aos pequeninos irmãos. Esse é o caminho que leva a Deus. Diaconia é serviço. Diaconia é trabalho. Pode ser qualquer trabalho. É trabalho, às vezes, trabalho da própria profissão. A própria profissão pode se tornar uma missão, um sacerdócio, um trabalho diaconal. Mas é preciso ser feito com esse mesmo sentimento presente em Jesus Cristo, de amor aos necessitados, aos outros. É trabalho diaconal quando aquilo que eu faço, seja voluntariamente, seja profissionalmente ou de outra forma, quando eu faço no sentido de fazer algo por alguém e para alguém. É quando a dor do outro começa a doer dentro de mim. Quando a dor do outro dói dentro do meu próprio peito. Quando aquilo que eu faço é ir ao encontro da dor, então ele é diaconal. Não são só alguns serviços específicos. Um pedreiro pode ser um diácono, um médico pode ser diácono, e eu acho que nessa época da pandemia, inclusive, nós temos dois grupos de médicos. Uns que têm medo de enfrentar essa batalha, mas nós temos muitos aqui que estão segurando firme. Graças a eles, pelo trabalho diaconal, pelo sacerdócio que estão fazendo, vidas estão sendo salvas. O próprio Lutero disse certa vez o seguinte: ele respondeu a um sapateiro quando lhe perguntou: Lutero, para eu servir a Deus, o que eu preciso fazer? Aí ele responde: é muito simples, você como sapateiro, faça um bom sapato e vende-o por um preço justo. Faça um bom sapato e vende esse sapato por um preço justo. Isso é trabalho diaconal. O trabalho diaconal, ao mesmo tempo, precisa ter esse sentimento presente em Jesus Cristo. Não é um trabalho que se faz por obrigação, um trabalho que se faz sem vontade, um trabalho que se faz sem alegria, mas é um trabalho que a gente faz com a alma. É um trabalho que a gente faz com o coração. Seja ele profissionalmente, seja ele voluntariamente. Diaconia também é um serviço que é feito com fé. Como diz Tiago, fé sem obra é morta. Uma coisa é a gente dizer que tem fé. Muitos são as pessoas que dizem: eu tenho a minha fé. Mas não basta. A fé precisa ser vivenciada. A fé precisa ser visível. A fé precisa ter braços. A fé precisa ter pernas. E, acima de tudo, a fé precisa ser vivenciada pelo coração. Tem que ter amor naquilo que se faz. Diaconia
portanto, não é serviço pesado, mas é também um serviço que não nos afasta do mundo, ele nos chama para dentro do mundo. Diaconia não é um trabalho que a gente só faz na igreja, mas também faz fora, na vida. Lá a fé precisa ser vivenciada. E, nesse sentido, eu quero também apontar hoje para duas dimensões da diaconia, assim, muito simples, muito claras, que a gente precisa até ter um certo cuidado. Lutero dizia o seguinte: o cristão vive em duas dimensões. Na fé, ele se dirige a Deus em confiança, ele se dirige a Deus em louvor, ele se dirige a Deus em oração. No amor, agora vem, ele se dirige aos outros, às pessoas, aos pequeninos irmãos, a quem está próximo de nós, a quem está longe de nós. Em amor, a gente se dirige ao outro em forma de serviço, em forma de diaconia. Essa é a dimensão vertical. Mas a primeira dimensão, que é o louvor, a confiança, a oração, ela nos leva para dentro das nossas celebrações. A liturgia do culto, ela já tem vários elementos diaconais. E eu quero até apontar para alguns elementos desses, onde a gente já faz diaconia de forma celebrativa na liturgia. Vocês lembram do Kyrie eleison? Lá nós lembramos, não somos egoístas naquele momento, nós lembramos das dores e dos sofrimentos de outras pessoas. Nós nos lembramos das dores e do sofrimento do mundo. Nós nos lembramos das dores e do sofrimento da criação. Eu acho que todos vocês lembram daquela canção escrita pelo pastor Rodolfo Guerri, Pelas Dores desse Mundo. No Kyrie, nós levamos tudo isso a Deus em forma de súplica. Um outro momento celebrativo onde a diaconia está muito presente e o próprio Deus se torna um diácono é na ceia. Ali acontece a partilha do pão e do vinho. E aquilo que Deus fez e faz conosco, nós também saímos do culto com o desejo e com o propósito de dar continuidade daquilo lá no mundo. De também transformar o mundo num lugar de partilha e de comunhão. E quando a gente consegue fazer isso, a gente já está falando em diaconia. Um outro elemento no culto, onde a gente mostra muito a diaconia, é na hora das ofertas. É um lugar muito bonito. Nas ofertas, a gente pega um pouco do trabalho da gente, do dinheiro da gente, do serviço da gente, e estende para outras pessoas, para instituições. E é muito bonito porque a gente estende esse trabalho, esse dinheiro, essas ofertas, para pessoas, às vezes, que nós nem conhecemos e que até são de outros países. A gente faz parte de uma igreja maior do que aquele grupo que está reunido, de uma igreja universal. E um outro elemento muito bonito também no culto é na intercessão. No momento da intercessão, a gente pode retomar, lembrar das súplicas feitas lá no Kyrie eleison, onde a gente levou para Deus os nossos pedidos, a nossa súplica. E agora, na intercessão final, a gente pede em oração pela força, pela confiança, por luz no caminho. Essa é a dimensão que eu diria vertical, onde a gente faz diaconia no culto. Mas antes, para eu ir para outra dimensão, a horizontal, onde a gente também faz diaconia, eu vou fazer uma pergunta que eu imagino que vocês iriam responder de um jeito,
mas é uma pequena pegadinha. A pergunta é o seguinte: em que momento termina o culto? Em que momento termina o culto? Se a gente não pensa muito, a gente assim responde rapidamente, lá na bênção final e no envio. Mas precisa ser dito o seguinte, e isso eu li também numa postagem que muitos de vocês até leram. Igreja não fecha. O que fecha mesmo é o lugar do encontro, do culto. Porque a igreja somos nós, corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos em todas as partes. Logo, na bênção e no envio se desfaz a reunião, mas ela não termina. Porque existe um envio. Existe a palavra que diz, agora vão vocês. Agora é com vocês. Dão continuidade a isso que experimentaram aqui com Deus, na comunhão desse culto. Por isso, vocês, pela bênção, são capacitados e agora enviados para o mundo. Deus nos envia de volta para a nossa casa. Deus nos envia para o nosso trabalho. Deus nos envia para vários lugares. Inclusive, em Mateus 28, ele diz, vão até os confins da terra. Todos os lugares são dignos da missão de Deus. Ok? Como alguém disse, se a gente partilha o pão na ceia, nós saímos do culto e agora somos enviados a partilhar também a ceia e a nossa vida no mundo. Esse é o nosso culto racional. É ali no mundo que agora a fé vai se tornar braços, pernas e feito de coração, o culto visível. Eu paro aqui falando das duas dimensões. Uma é onde nós nos dirigimos a Deus em louvor, isso a gente faz no culto, e a outra dimensão horizontal, onde a gente faz o nosso culto racional no mundo através da diaconia e através do serviço. Nós temos um perigo hoje em nossas igrejas, não só na igreja luterana, mas em todas as igrejas, onde a gente tem uma tendência, uma tentação de eliminar essa parte horizontal. Muitos até dizem, eu tenho minha fé, faço as minhas orações e eu não preciso de outra coisa. Eu não preciso nem de ir no culto. Quando a gente afirma isso, a gente elimina os pequenos irmãos, a gente elimina a comunhão e, de certa forma, a gente elimina a diaconia. E aí, essa igreja que é feita de eu só, sozinho, essa não tem futuro. É isso que eu li nessa postagem no início. Por isso, a parte final agora, eu quero trazer isso bem para a nossa realidade, bem para o concreto. A primeira diaconia que a gente não pode esquecer de fazer é a diaconia que a gente precisa fazer consigo mesmo, com a gente mesmo. Cuidar também de si, do seu próprio corpo. Eu lembro aqui de uma visita que eu fiz no interior do Espírito Santo para uma família. Então, o senhor e a senhora daquela família me mostraram a casa, uma casa muito linda, muito parecida com uma mansão. Eles tinham um carro muito bonito, uma terra muito bonita, um plantio muito bonito. E ele, então, com muita alegria, mostrou tudo isto para mim. Mas eu percebi com tristeza algo que ele esqueceu de mostrar. O corpo, tanto do senhor como da senhora, não estavam bem cuidados. Eles cuidaram de tudo, mas esqueceram de cuidar de si mesmo, de fazer a diaconia pessoal. E, visivelmente, eles estavam sem saúde.
A outra forma de fazer diaconia é na família. É uma pequena célula onde a gente pode colocar os dons a serviço. A gente precisa viver na família em função daqueles que necessitam. E hoje nós temos muita violência nas famílias. Então, há necessidade da gente encarar um casamento, uma família, não só um lugar onde a gente se sente bem, mas também com uma missão. Nós temos uma missão dentro de nossa família, cuidar de algumas pessoas de uma forma muito próxima e muito especial. Um outro lugar que a gente precisa também observar um pouquinho é que a gente também é responsável pelo serviço aos outros, desses outros que são membros da nossa comunidade e confissão religiosa. Eu me lembro de algumas comunidades, principalmente na Grande Vitória, quando alguém até da diretoria me procurou para perguntar para mim mais ou menos o seguinte: João Paulo, essa família que estava aí, eles são membros da nossa igreja? Isso mostra que às vezes a gente não sabe nem quem é da própria igreja, da própria família. A gente não está se cuidando. Diaconia é também se interessar pelo que passa na vida dos outros. E eu vou dar um passo a mais e falar um pouquinho de que nós, como luteranos, também somos chamados a ser diáconos e contribuir com a organização da sociedade. Nós, como cristãos, por excelência, luteranos, somos chamados também. Agora, nós temos sempre problemas, principalmente no país, onde tudo se politiza, né? Todo mundo diz, esse é a favor da direita, da esquerda. Mas o momento de pandemia, por exemplo, ele nos chama para a gente transcender tudo isso. Nós temos seres humanos que precisam de ajuda, de cuidados. Hoje, na sociedade, uma das formas mais urgentes de servir a Deus em forma diaconal é o isolamento social, é o distanciamento social. Se a gente não faz isso, a gente está contribuindo, talvez até com a morte de alguma pessoa, conhecida ou desconhecida. Contribuir e cuidar da vida dos outros é se isolar socialmente. É isso que precisa ser feito. Isso precisa ser a pregação da igreja. A outra contribuição social, e que é muito importante, nós temos um pouco de dificuldade, às vezes, em nos envolver em política. Claro que a gente sabe que hoje, no Brasil, principalmente, muitas pessoas que estão envolvidas em política são desonestas. Elas não estão lá para servir como Jesus fez. Elas estão lá para se servir do povo, do imposto, do dinheiro, e não repassar ao povo, produzir leis para repassar para o povo benefício políticas públicas. Mas nós, luteranos, podemos ser muito diáconos, participando de cargos, sendo candidatos, com esse propósito, não de se servir, mas de servir. O dia que nós tivermos mais pessoas luteranas ou cristãos envolvidos na política com propósitos nobres e bonitos, evangélicos, o mundo certamente vai ser melhor. O Albergue Martim Lutero é um trabalho que é realizado, na verdade, pelas paróquias do Espírito Santo. O Albergue Martim Lutero é das paróquias. Ele tem um CNPJ particular, mas ele pertence às paróquias. É um braço estendido das paróquias para dentro da sociedade. Por meio do albergue, a gente faz alguns serviços já
vou só citar, o albergue acolhe pessoas e cuida de pessoas durante a semana, mais ou menos 60 para 70 pessoas, que vêm de vários municípios do estado do Espírito Santo. Nós atendemos mais de 60 municípios por ano do estado do Espírito Santo. E a grande maioria dessas pessoas estão aí porque precisam fazer rádio e quimioterapia. E é um tratamento doloroso, difícil, e que exige deles ausência de casa. Eles ficam conosco em torno de 40, 45 dias até 60 dias, com saudades, debilitados, e sem o albergue, muitas dessas pessoas não poderiam fazer o tratamento oncológico. Eles precisam do alento, eles se despedem de nós em choro. Existem alguns, inclusive, que pedem até para ficar no albergue porque não tem em casa o que comer. E o albergue agora, nesse período de pandemia, ele passa por uma situação assim bem complicada. Inclusive, eu tive uma reunião hoje de tarde com os funcionários para falar sobre isso. Por um lado, o albergue é um lugar que, se a gente não cuida, pode ser um local de aglomeração e de propagação para o vírus. Mas o Conselho Municipal de Serviço Social, eles já nos alertaram que a gente não pode fechar o albergue, porque senão essas pessoas não vão poder continuar com o tratamento. E aí nós estamos nessa situação. Se a gente fecha o albergue, a gente, por um lado, protege funcionários e albergados. Mas, por outro lado, essas pessoas que estão fazendo o tratamento, eles vão ter que interromper esse tratamento. E não pode. Quem está fazendo o tratamento oncológico, ele está correndo contra o tempo. Então, obedecendo todos os protocolos, a gente está continuando esse trabalho mesmo assim. Inclusive, eu estou correndo atrás do Estado para ver se eles nos notificam no sentido de nos vacinar lá dentro do albergue, porque a situação não é tão simples. Mas, com a graça de Deus, nós passamos esse tempo todo e ninguém foi infectado. O albergue é um local, assim, muito bonito, porque lá a gente cuida. E quando a gente fala do albergue, não estamos falando de uma equipe de funcionários, estamos falando da paróquia da Serra, da paróquia da Grande Vitória e das paróquias do Espírito Santo. É um serviço bonito, é um serviço reconhecido já pela sociedade, é um serviço que se faz com qualidade e é um serviço onde a gente percebe que muitas pessoas que nos apoiam, que fazem doações, fazem isso assim com alegria, fazem isso com prazer. E é esse o sentimento que esteve presente em Jesus e está presente em muitos parceiros do albergue. E isso se estende também para a comunidade, para as comunidades e para a paróquia da Serra. E, nesse sentido, eu quero também falar para vocês um pouquinho da campanha dos envelopes. Todos os anos, a gente distribui nas paróquias envelopes para fazer uma campanha financeira, porque isso é muito importante. Nós temos 11 funcionários e nós não somos aliviados com nenhuma taxa, e eles precisam ser pagos todo mês, né? Então, nós temos uma folha de pagamento assim bastante considerável. E a gente, assim, não quer pedir ajuda, a gente quer que vocês participem, porque o albergue também é de vocês. E é muito bonito a gente poder falar publicamente desse trabalho. Hoje nós somos reconhecidos pelo governo do Estado, pela Assembleia Legislativa e pelos próprios albergados, que muitas vezes nos procuram
e até perguntam, mas por que vocês fazem esse trabalho e fazem ele assim tão bem feito, sem nenhum interesse? E aí a gente sempre responde, o interesse nosso é que vocês possam voltar para casa com alegria e melhor do que vieram. Que vocês possam voltar para casa com uma boa lembrança de uma igreja que faz algo para as pessoas sem ter segundas intenções, sem outros interesses. Eu paro por aqui e termino dizendo o seguinte: nós precisamos desenvolver essa cultura diaconal, de serviço diaconal na igreja. Eu termino usando um exemplo de uma senhora lá do Canadá, que numa reunião ela contou uma história que me marcou muito. No Canadá, o serviço voluntário, o serviço que se faz pelos outros, é uma cultura. Isso é comum entre os cidadãos, né? É muito comum entre os cidadãos. Então, uma pessoa que esteve alguns anos em outro país, eu acho que foi num país lá da Europa, e ela voltou para o Canadá e depois de 3 meses, ela chegou e concluiu o seguinte: pois é, eu já estou 3 meses de volta para o Canadá e eu ainda não estou fazendo nenhum trabalho voluntário. Então, isso estava mexendo com ela. Esse tipo de fala é uma fala que nós também deveríamos e poderíamos assumir, da gente dizer: eu faço minha atividade profissional, eu colaboro na igreja, eu colaboro ali, mas é importante que eu faça também isso para as pessoas da sociedade, para pessoas que precisam, para as pessoas que são os meus pequeninos irmãos. Eu espero ter contribuído um pouquinho nessa reflexão e desejo a todos vocês que o espírito diaconal, que a gente sabe que é muito forte na Paróquia da Serra, básicas, mas que esse espírito diaconal continue forte e se torne ainda mais latente daqui para frente. Muito obrigado. A gente, assim, agradece, né, essas palavras, toda essa questão da diaconia. Nós queremos também dizer, né, para os nossos membros e membras, para as pessoas que precisam de alguma orientação, em especial a vacina que está aí. A gente sabe que às vezes os mais idosos têm dificuldades nessa relação de agendar, de chegar até lá, mas nós, enquanto igreja, enquanto paróquia, também nos colocamos à disposição para orientação. Então, quando tem dúvidas, façam contato com o seu presbitério ou diretamente comigo, com o presbitério da paróquia, que nós, assim, orientamos e acompanhamos na medida do possível nesse sentido. Diante da fala, das palavras que o João Paulo trouxe, cantamos pelas dores deste mundo ao Senhor.
Assim, eu convido a cada um e a cada uma a escrever aí no chat seus pedidos de oração, que logo após queremos ter este momento de oração, então incluímos todos os pedidos que eu já recebi, também os que vão aparecer agora neste momento. Quero convidá-los e motivá-los no próximo final de semana, domingo, às 9 horas, domingo de Ramos. Nós vamos disponibilizar nas redes sociais, no YouTube, tanto no Facebook, mas enviaremos os links para vocês, para assistirem e acompanharem o culto de domingo de Ramos, com a apresentação dos nossos confirmandos, que já receberiam a sua confirmação no ano passado e não aconteceu. Estava previsto agora para domingo, mas diante da situação não vai haver, e assim a gente então vai fazer este culto de apresentação dos mesmos. Enquanto o pessoal escreve, eu convido para cantarmos a seguinte canção. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Nós nos coloquemos assim em oração. Pai de amor, nosso Salvador benigno, Espírito Santo, animador da nossa fé. Louvamos-te porque teu agir nas nossas vidas nos torna teus filhos e filhas. Obrigado por tua graça que nos transforma. Obrigado pela tua luz que nos guia. Obrigado pelo teu perdão, salvação e vida eterna. Obrigado porque tu não tens limites para agir em nosso benefício. Obrigado que tu nos concedes o privilégio de crer em ti e de nos firmar em tuas fortes e poderosas mãos. Pedimos, fortalece-nos a cada dia com a tua palavra. Fala ao nosso coração também nesta noite, neste momento. Derrama teu Santo Espírito e age em nós e através de nós no ouvir e meditar de sua santa palavra. Assim nós intercedemos por cada situação deste mundo. Intercedemos pela família Tim, Erasmo, Sônia, pela Cíntia, pelo Wagner, que estão passando por um momento difícil. Oramos pela família do nosso colega pastor, que veio a falecer ontem, pelos enlutados e enlutadas, estendendo assim nosso pedido a todos e todas. A Rosineia Schultz coloca todos nós em oração, as nossas famílias, amigos, as nossas comunidades e todos que estão
no leito de um hospital ou até os que estão em casa se recuperando. Gratidão a Deus e a vocês com suas meditações lindas. Gratidão a mim, a ti, João Paulo. Irma Clipper pede oração pelo ex-colega de trabalho. Maria Helena está com Covid. Josina Stange, oração para Almir Detman, que está ainda internado no Hospital Dório Silva. Colocamos também em oração a irmã, cunhada, comadre da Sandra Hoffman, que está também internada no Dório Silva. A Edith Berge, oração para Lucas Schmidt, que está com Covid. Wilson Clens pede oração para o primo Alexandre Maia e a sua prima Simone Maia Kester, e para todos nós e para as pessoas que estão internadas nos hospitais. A Amanda Ponat pede oração por toda a sua família. Assim, ó Deus, nós oramos. Oramos por todos, oramos pelas nossas comunidades, pela nossa igreja, pelo albergue Martim Lutero, que tem um papel diaconal nas vidas de muitas pessoas. Norma Detman agradece a Deus por nossa família e que ninguém da família está hospitalizado. Natalina Klitz, que pede oração para a Vanilda, ela está nesse grupo de tratamento que o pastor João Paulo falou. Obrigado a todos. Maura Costa Queller pede oração pela amiga Maria do Carmo e a filha dela, Lívia, que estão com Covid. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus, este que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido o colega, amigo, pastor João Paulo, também foi meu professor, aprendi muito sobre diaconia com ele. Também ainda aprendo hoje na prática à frente do albergue. Convido assim ele a nos dirigir uma palavra de bênção e eu convido para que todos e todas estendam as suas mãos para que recebamos a bênção de Deus. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo venha sobre vocês, que Deus tenha compaixão e misericórdia de vocês. Que Deus levante a sua face, o seu rosto sobre todos e todas vocês e vos dê a sua paz e motivação para o serviço diaconal. Amém. Amém. O nosso compromisso como cristãos e cristãs não termina neste momento, quando nós nos assentamos aqui para ouvir as palavras ditas, a meditação e também o louvor. O nosso compromisso continua no serviço, ele continua na oração, ele continua no consolo e no amor que prestamos ao mundo no nosso dia a dia. Que possamos nós ligar para as pessoas que conhecemos das nossas comunidades, perguntar como estão, levar uma palavra, um versículo bíblico, orar com ela pelo telefone. Deus assim nos envia para este compromisso com o seu Santo Espírito, na confiança que Ele está conosco. Portanto, fiquem em paz e lembrem-se sempre de servir ao Senhor com alegria. Uma boa noite a todos e todas, e convido ainda para, antes de terminar, assistir o vídeo que eu passei no início.
nascidos e chamados desde o batismo. É aqui que nós nos conectamos para sempre com Deus. Passamos a fazer parte da sua igreja. Aqui recebemos o sinal do amor de Deus. Uma graça, um dom que nos acompanhará para sempre ao longo da vida. E eu, e você, que dons temos colocado à disposição de Deus para servi-lo através da nossa fé? Como temos respondido a esse chamado de Deus? Sim, eu sei. Estamos vivendo um tempo de portas fechadas. Esse distanciamento agora se faz necessário. Podemos estar afastados uns dos outros, umas das outras, mas Deus, com seu amor e misericórdia, nos mantém fortes, unidos e unidas. Pode parecer, mas nós não nos afastamos de Deus. Apenas descobrimos um jeito novo de fazer igreja, um jeito novo de orar, cantar, louvar, ofertar. Mas em breve mesmo, nossas portas se abrirão e lá, nas nossas comunidades, continuaremos a caminhar juntos e juntas, servindo ao Senhor com alegria. É isso. Se caminhamos pela luz de Deus desde o nosso batismo, não importa que essa caminhada tenha 55, 60 ou 70 anos, importa que na sua comunidades espalhadas pelo Brasil inteiro, os seus dons, o seu tempo, podem fazer a diferença. Venha, participe. Caminhamos pela luz de Deus.